estar, né, com vocês. E eu estava assim conversando com ela, o mês passado eu compartilhei a palavra e ela veio com um estudo, que até ela compartilhou no grupo de mulheres. Deus falou muito com ela, eu falei, então você traz a palavra no próximo. E eu louvo a Deus pela tua vida, viu? Pai, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos que a Ivone, Senhor, seja teu canal livre nesta tarde para falar aos nossos corações e que nós possamos ter revelação da tua palavra nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, fala comigo, Senhor, fala com as minhas irmãs, e que nós possamos ser curadas pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridas. É um prazer, né? Mais um sábado, mais uma tarde que o Senhor separou de mulher plena para estarmos aqui, para aprender mais da palavra do Senhor, né? E quando a gente ora, o Senhor vai trabalhando, né? E domingo eu estava sentadinha ali no meu cantinho, lendo a palavra, aí a pastora Eliane chegou. Você traz a palavra no sábado? Aí daquele, né? Daí eu falei para ela, vou orar, né? Aí estou aqui, pela graça do Senhor Jesus, né? Forte e corajosa. Forte e corajosa. Aí você acorda de madrugada, pede para o Senhor, Senhor, o que eu vou falar, né? Você fala, sou tão falha, sou tão pequena, mas o Senhor é que nos capacita, não somos nós, né? E então, na madrugada de segunda-feira, o Senhor já me acordou e já foi falando comigo algumas coisas que eu tenho lido, o que a pastora falou no mês passado, né, sobre dispenseiras, sobre fidelidade. Então, eu escolhi aqui o texto que está em João 3. E aí, durante toda a semana, eu orando, buscando ao Senhor, e não vinha na minha mente o título para a mensagem. A pastora tinha me dado já o assunto, né, pastora? A senhora tinha me dado o assunto. E aí, orando, quando foi na sexta-feira, o Espírito Santo falou comigo. Então, os nascidos de novo recebem o dom como dispenseiros. Então, eu escolhi o capítulo 3 de João, que é a passagem onde Nicodemos foi visitar Jesus. Se todas abriram, eu vou ler os primeiros versículos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nada mais urgente, né, irmãs, do que ter um novo coração, de nascermos de novo, né? E é preciso, é necessário nascermos de novo. Então, nessa visita de Nicodemos a Jesus, eu vejo ele aqui como um homem admirado pelos milagres que Jesus fazia. Ele acreditava que Jesus, quem Jesus era. Mas ele foi para conferir, né? Ter certeza se era possível o que Jesus ensinava. E ali, como Nicodemos procurou Jesus, muitos procuravam Jesus por conta dos milagres que Jesus fazia. Muitos por causa da comida, né? Dos milagres, quando Deus multiplicou os pães. Então, muitos procuravam Jesus por conta dos milagres. E hoje, irmãs, infelizmente, muitas pessoas buscam ao Senhor Jesus por causa das bênçãos, por causa dos milagres que Jesus tem feito. E assim,
elas não buscam, como diz um pastor que eu gosto muito de ouvir. Ele fala que as pessoas buscam as bênçãos e não o Deus da bênção. E como Nicodemos, né? As pessoas continuam buscando. E muitas vezes se lembram de Jesus só na hora da aflição, na hora da dificuldade. Quando está tudo bem, nem se lembra, né? Nem participa, nem vem para a igreja. Não precisa ir para o culto, né? Está tudo bem. Mas não é assim, né, minhas irmãs queridas? Nós temos que estar com Jesus sempre. Buscar o Senhor em todo o tempo. Porque o Senhor, Ele é bom conosco. Ele tem cuidado de nós. E Nicodemos, ele era um fariseu, zeloso pela lei. Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele dizimava. Ele era uma pessoa irrepreensível. E aqui no nosso mundo, na nossa igreja, em vários lugares, há tantas pessoas como ele, irrepreensível. Sempre está nos cultos, sempre participando, mas isso não nos torna, não nos dá um novo coração. É preciso nascer de novo. Isso não vai fazer com que a gente vá para o céu. Quando nós conversamos com as crianças, até no aniversário da Duda, a Camila me desafiou a levar o plano da salvação para as crianças no aniversário. E aí eu fui, preparei todos os visuais, e eu amo falar de Jesus, do sacrifício que Jesus fez por nós. E foi uma bênção. Muitas crianças ali nem sabiam que era ir ao céu, né? Algumas até tinham medo do céu. Então, falar de Jesus, falar do que Ele fez por nós, para mim, é incrível. Às vezes, na sala lá, quando estou com as crianças, estou falando do sacrifício de Jesus, começa a sair lágrimas. É a última vez que eu fiz isso, a Aline Mel olhou para mim. Você está chorando? Aí eu disse para ela, sim, mas é de alegria pelo que o Senhor fez por nós na cruz, né? Então, cada vez que eu falo, isso me emociona. A ceia é um momento muito importante para mim. Muitos já me viram chorando aí, né? Até hoje a pastora comentou, né? Já estou chorando desde ontem, né? Que ontem foi uma bênção. Foi uma bênção, reunião de oração. Já assim, chorona por natureza mesmo, né? E aí, quando o Senhor trabalha em nós, fala conosco, não tem como, né? Nos derramarmos na presença dEle. E, queridas, aí no boletim eu coloquei, né? Sem um novo coração, eu não posso fazer parte do reino de Deus. E Jesus, então, ele é veemente com Nicodemos. Ele diz a Nicodemos que se não nascermos de novo, não poderemos ver o reino de Deus. Não tem outra maneira. Não existe uma saída se não for nascermos de novo. Nós podemos, então, como eu disse, ser respeitadas, mulheres honradas, mas se não tivermos um novo coração, não vamos tomar posse no banquete que já está preparado para nós. Precisamos urgente de um novo coração. E o novo nascimento, lá no versículo 7, o Senhor Jesus fala para Nicodemos. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. O novo nascimento vem de Deus e é uma ordenança para nós. O novo nascimento é uma ordenança de Jesus. Importa-vos nascer de novo. E aí você me pergunta, mas como que eu vou nascer de novo, né? Como Nicodemos teve a curiosidade. Ele acreditava que Jesus era mestre, que era vindo da parte de Deus, mas ele queria saber, mas como é possível esse negócio de nascer de novo? E muitas vezes aconteceu isso comigo já. Eu nasci no lar evangélico, mas sempre na igreja, trabalhando na igreja, com crianças, cantando no coro. Mas eu tinha aquela inquietude no meu coração. Porque não basta eu estar na igreja, né, queridas? Eu preciso ter a experiência com Cristo. A experiência do novo nascimento.
Então, eu preciso reconhecer que eu sou pecadora. Eu preciso, em primeiro lugar, me arrepender, reconhecer e me arrepender. Em Adão, toda a humanidade ela foi separada de Deus. O homem, ele perdeu aquela conexão que ele tinha com Deus. Quando eles pecaram, né? E aí, o pecado passou a toda a humanidade. E o homem começou, então, a ser dominado pela alma. Eu preciso admitir que a maneira que eu estou vivendo não agrada a Deus. Quando eu entendo que o pecado é tudo aquilo que me separa de Deus e me faz errar o alvo, então é que eu me arrependo. É preciso crer. No versículo 3, no versículo 15 do capítulo 3, Jesus então diz, deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Ele então diz para Nicodemos que, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, queridos, é necessário crer que Jesus é o meu Salvador. Eu preciso olhar para Cristo. Lá no 14, ele fala, né, que E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E eu vou chegar mais à frente um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse texto. Quando eu olho para Cristo com os olhos da fé, eu recebo em meu coração e o meu espírito ele é reconectado com Deus. Porque nós perdemos a conexão lá no Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva. Então, mas quando eu reconheço, quando eu olho para Ele com olhos da fé, o meu espírito é reconectado com Deus. E aí onde acontece, né? O que acontece quando eu recebo um novo coração? Eu fico livre de condenação. João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer. O Espírito Santo de Deus, então, vem habitar no meu coração e ele começa uma mudança de dentro para fora. É de dentro para fora o Senhor Jesus, quando vem habitar em mim, ele começa a trabalhar na minha vida. Eu fico livre da condenação, porque nós estávamos condenados. Ele nos criou para sermos livres, mas por conta do pecado nós éramos escravos, né? Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O que eu merecia, o que você merecia, era a morte eterna. Mas Deus, Ele nos ama tanto, que Ele mandou Jesus para nos salvar da escravidão desse pecado. E o pecado é tudo aquilo que separa de Deus. E aí eu tenho a certeza da vida eterna. Quando Ele vem habitar no meu coração, o Espírito Santo então começa a trabalhar em mim. Não é algo assim que eu já começo hoje, né? É como um bebê, nós ensinamos as crianças, né? Como um bebezinho que nasce e ali ele é cuidado pela mãe e cresce até que ele chega no momento que ele pode andar com as suas próprias pernas, né? Então, eu tenho certeza da vida eterna. Então, eu passo a olhar para Cristo. Olhando para Cristo, eu entendo que é possível recomeçar. É possível. Essa acho que era a pergunta de Nicodemos. Nicodemos, ele entendeu isso. Jesus o fez lembrar, então, das serpentes. Foi isso que eu li aqui agora, né? Das serpentes no deserto. Em Números 21... eu vou abrir lá para a gente ler. Em Números 21, fala sobre a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom.
Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão? O povo então ele estava falando contra Deus. Eles preferiam ter ficado lá no Egito como escravos que eram, né? Então, Jesus ele lembra Nicodemos dessa passagem. E aí, Moisés ele ora em favor do povo. Aliás, quando o povo começou a falar contra Deus e contra Moisés, o Senhor se entristeceu e ele enviou serpentes venenosas para atacar o povo. Muitos morreram. Então, eles chegaram e falaram para Moisés: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire ore ao Senhor para que tire das serpentes. E então Moisés ele foi e orou ao Senhor. E o Senhor então pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocar aquela serpente numa haste, porque quando ela fosse levantada, todo aquele que fosse picado pela serpente, olhando para aquela serpente de bronze, ela ia ser curada. E então, nós vemos aqui a conexão das serpentes no deserto com o que está escrito em João 12:32, que Jesus... Obrigado, meu amor. Está precisando água. Vamos voltar lá para o livro de João. João 12:32. Eu perdi a página aqui, mas já estou achando aqui. Então, João 12:32, Jesus disse, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele falava isso simbolizando como ia ser a sua morte. Então ele diz que, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus nos atraiu na cruz. Nós fomos atraídos na morte de Cristo. E quando Cristo morreu por nós, aí quando eu reconheço que eu dependo do Senhor Jesus, que é Ele que me salva, Ele que me livra do pecado, quando Ele morreu, eu também morri. E quando Ele ressuscitou, também ressuscitei com Ele para uma nova vida. Então, queridas, aí eu me torno a filha de Deus. Eu começo a caminhar rumo ao alvo. As coisas velhas ficaram lá atrás. Eu começo a rever meus conceitos, os meus valores, tudo aquilo que eu achava que era correto. O Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração. E aí eu vou viver uma nova vida, rumando para o alvo que é Cristo, né? Para o prêmio da soberana vocação. Então Jesus ele foi levantado naquela cruz para que eu e você não morra eternamente, e sim que tenhamos vida e nos tornemos filhas de Deus. Nós fomos geradas em Cristo. Uma mãe, quando ela gera um filho, o filho, o que ele faz? Ele não faz nada, ele nasce. Eu ouvi essa ilustração, assim, então, eu gostei muito. Então, que a mãe é que passa as dores, a mãe é que sangra, e foi Jesus que nos gerou. Ele que sofreu as dores por nós, Ele que sangrou por nós. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós temos essa certeza da vida eterna, através da morte de Jesus. Então nós fomos geradas em Cristo. Eu tenho uma mente renovada. Mente renovada é quando os meus pensamentos, eles passam a se alinhar com os pensamentos de Deus. Aí nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que tem tudo isso a ver com os dons?
sobre sermos dispenseiros, agora com esse novo coração, nós podemos desenvolver os dons que Jesus já nos deixou, por intermédio do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, O Senhor é que nos capacita a sermos boas dispenseiras, ser fiel com tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Os dons, eles são para servir a Deus e para servir o próximo, a servir nossos irmãos, Aí eu vou cuidar melhor do meu próximo, tudo aquilo que vier nas minhas mãos para eu vou fazer com alegria, porque eu sou filha, e o Senhor me capacita a ser uma boa dispenseira, a cuidar das coisas de Deus. A palavra de Deus diz que há diversos dons, há dons de ensino, dom de línguas, há vários dons. Cada um de nós que tem um coração novo, recebe um dom. E cabe a nós, como filhas, buscar a desenvolver esse dom. Através de quê? Do Espírito Santo que habita em nós e que vai nos ensinando a fazer o melhor para Deus. Sermos zelosas com as coisas do Senhor. Uma coisa que eu prezo muito é ser zelosa com as coisas de Deus, Não devemos fazer de qualquer maneira. Então, queridas, o Espírito Santo é Ele que nos capacita, é Ele que cuida de nós, Deus está conosco, e que nós possamos estar servindo ao nosso próximo, cuidando de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, da melhor maneira possível. É na escola, é em casa, cuidando da despensa em casa, Eu fico triste quando acontece de perder alguma coisa em casa por descuido. Às vezes uma verdura que estragou ali, porque não deu tempo de fazer, Mas assim, até nisso, nós temos que ser boas dispenseiras. No trabalho. Quando eu trabalhei 23 anos numa empresa, e o meu patrão, ele confiava em deixar comigo talão de cheques inteiro assinado. Quando ele viajava, precisava, deixava senha de cofre, duplicatas, tudo em branco, porque ele sabia quem eu era. E até ele brincava, porque ele cresceu também em família evangélica, mas abandonou o Senhor, infelizmente, Mas nós podíamos falar de Jesus, e nos últimos dias de vida dele, eu ainda mandava mensagem para ele falando de Jesus, E então ele deixava ali senha, tudo comigo, porque sabia quem eu era. E aí, às vezes, tocava o telefone, e eram coisas que ele não queria atender. Então, eu falei, não pede para mentir, porque eu não vou mentir. Eu falava para ele, eu não vou mentir. Se o senhor não quer atender, vamos falar outra coisa, mas falar que o senhor não está, eu não falo. Então, eu nunca, eu sempre falava, mostrava quem eu era. Inclusive, depois de muitos anos ainda, ele me procurou, queria que eu voltasse a trabalhar para ele, Minha família quase que toda trabalhou para ele. Meu pai também. E eu prezo, sabe, irmãs, por falar a verdade. Porque quando nós temos um novo coração, não dá para viver a velha vida. Não tem como. Mas, assim, às vezes acontece alguma situação para você desviar daquele propósito. Aí você tem que parar e falar, não, mas eu não sou mais essa. Isso daí é coisa do coração velho, da velha vida. A nova Ivone não faz isso. E o inimigo está sempre ali, Naquela parte que a gente tem mais fraqueza, tentando nos atacar. Mas nós confiamos no Senhor. Sabemos que é Ele que nos capacita todo dia, que nós sozinhas nós não conseguimos. Então, que nós possamos, queridas, sempre onde formos, mostrar quem nós somos em Cristo. A nossa posição é posição de filhas do Senhor. Não devemos sair dessa posição, onde o Senhor nos colocou. Sempre lembrarmos que somos filhas do Senhor. Onde quer que nós andarmos, temos que,
As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Um dia Isabela chegou em casa e ela falou: mãe, eu não sei o que as pessoas veem em mim. As crianças tudo quer ficar comigo. Aí eu falei para ela: elas veem Jesus em você. Por isso que elas querem ficar com você. Glória a Deus, porque nós podemos ter esse novo coração e através do Espírito Santo que habita em nós, viver essa nova vida. E fazer a diferença onde formos. Não é mérito nosso. Não é, de maneira alguma. Se não fosse o Senhor, ai de nós. Ai de nós. Glória a Deus que Deus mandou Jesus, que Ele nos amou com aquele amor tão precioso que não dá para medir. Glória a Deus que Jesus desceu e fez o sacrifício no nosso lugar. Glória a Deus. E hoje, queridas, como meu pai sempre lembrava, que nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E hoje é o dia, hoje é o tempo de arrependimento. Hoje é o tempo de buscar a Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Não basta eu estar aqui nos cultos todo domingo, ser membro aqui da comunidade da graça, não me vai fazer entrar no céu. Eu preciso de um novo coração. E para participar daquele banquete maravilhoso que o Senhor já preparou, é só tendo um novo coração. Queridas, isso é urgente. E eu oro para que Deus me use para falar aos meus familiares, onde quer que eu for, da palavra de Deus. E aí quando a pastora me falou domingo, depois o Senhor me lembrou, você não orou para Deus te usar? Muitas vezes eu via as mulheres pregando com aquela intrepidez, a pastora Eliane mesmo, quando eu vim aqui a primeira vez, ela estava pregando numa escola dominical ali fora, porque não dava, era muita gente. Estava ali as mulheres, não sei se ela lembra, E eu fiquei admirada como ela fala, pela intrepidez que ela tem, Então, eu sempre orando ao Senhor, Senhor, que eu possa ser assim um dia, poder falar do Senhor com sabedoria, abrir a minha boca e o Teu Santo Espírito falar, E aonde eu vou, sempre tem alguém que vem às vezes conversar, e aí a gente vai tentando colocar uma palavra no meio, E assim, não é sopetão, aos poucos, Até tem uma vizinha nova lá que mora um pouco mais para baixo da minha casa. Um dia eu levantei um pouquinho mais tarde, e ela estava conversando com a outra vizinha, e eu arrumando o meu quarto, com a janela fechada ainda, ela perguntou: e a Ivone, como é que ela está? Faz tempo que eu não vejo, Eu gosto tanto de falar com ela. Aí eu lembrei, falei: Senhor, eu orei, e o Senhor vai usando a gente, Uma palavrinha aqui, outra ali. Nós temos que estar sempre dispostas para o Senhor usar a nossa vida, onde quer que nós andarmos. Então, queridas, que o Senhor Jesus, Ele nos abençoe e nos ajude a viver, uma vida que agrada ao Senhor. E se assim você tem aquela inquietude ainda no seu coração, como eu tive um dia, como Nicodemos teve também, que você possa orar ao Senhor, pedir para Ele trazer discernimento. Eu tenho certeza que Ele vai esclarecer na sua mente. Você não vai ficar em dúvida, porque o nosso Deus não é Deus de dúvida. Amém? Glória a Deus. Pastora, vem aqui orar com a gente. Que o Senhor possa derramar da Tua graça na nossa vida todo o tempo. Tantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Não tem como deixar esse Deus maravilhoso. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Que bênção, irmãs? Como é bom ouvir a palavra. Louvado seja Deus pela tua vida, viu?